Olá! Vamos começar os vídeos sobre as quádricas não centradas. Lembrando que quádricas não centradas são aquelas que têm uma variável de grau 1 e as outras duas em grau 2. Começando pelo paraboloide elíptico. Se nós tomarmos aquele conjunto de três equações que geram as quádricas não centradas e fizermos as permutações de sinais entre as variáveis, ambas com o mesmo sinal ou uma positiva e outra negativa, nós vamos gerar as duas quádricas não centradas. Então, quando os dois termos de segundo grau possuem o mesmo sinal, nós teremos o paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico vai variar a sua posição conforme a constante que está multiplicando a variável de grau 1 seja positiva ou negativa. Ele tem esse formato parecido com um dos ramos do hiperboloide de duas folhas, mas ele é apenas um ramo. Nas figuras abaixo nós temos um paraboloide elíptico desenvolvido sobre o eixo Z, na parte positiva e na parte negativa, um segundo paraboloide desenvolvido sobre o eixo X, na parte positiva e na parte negativa, e um terceiro paraboloide desenvolvido sobre o eixo Y, na parte positiva e na parte negativa, conforme as variações de sinal das constantes C, A ou B. Vejamos na animação o comportamento do paraboloide elíptico. Nessa animação, o paraboloide elíptico desenvolvido tem a sua variável de primeiro grau em Z. Quando a constante C é positiva, nós temos o paraboloide voltado para cima. Quando é negativa, nós temos o paraboloide elíptico voltado para baixo. Esta quádrica será mais ou menos aberta ou mais ou menos fechada, ou ainda mais ou menos achatada a sua abertura, conforme a variação das constantes A, B ou C. Também para essa quádrica teremos os traços, que já sabemos serem as interseções da superfície com os planos coordenados, e ou planos paralelos aos planos coordenados. Para efeitos de análise, vamos considerar ainda a equação do paraboloide elíptico, que tem a variável z como variável de primeiro grau. Quando zerarmos o y nesta equação, vamos obter x² sobre a² igual a cz. Se vocês analisarem, passando a² multiplicando c, nós vamos ter x² igual a uma constante que multiplica z, que é uma equação de parábola. E como as variáveis são x e z, é uma parábola no plano XOZ, com eixo sobre o eixo z, que é a variável de primeiro grau. Na animação, vocês podem verificar através da curva em azul. Quando zeramos a variável x nesta equação, teremos novamente uma parábola do tipo y² sobre b² igual a cz. Portanto, uma parábola no plano YOZ com eixo sobre z. Vejam na animação a curva em destaque na cor verde. Agora veja que se zerarmos z, teremos o plano XOY, que ele apenas tangencia o nosso paraboloide elíptico no seu vértice. Mas, se tomarmos planos do tipo z igual a k com k positivo, as interseções irão gerar elipses. Veja na animação elipses em vermelho. Teremos infinitas elipses conforme façamos a variação do k em todos os reais positivos. Agora vamos ver na animação que nem sempre haverá traço, nem sempre haverá interseção, como neste exemplo, com planos do tipo z igual a k com o k negativo. Quando o z é igual a uma constante negativa, nós vamos ter planos paralelos ao x ou y, mas passando na parte negativa do z, onde não existe pontos da superfície. No caso de a superfície estar voltada para baixo, então, se tomássemos planos do tipo z igual a k positivo, também não teríamos interseção. O paraboloide elíptico, ele tem um ponto limite, que é o seu vértice. A partir do vértice, ele abre o seu ramo infinitamente, sobre o eixo z, sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Para o outro lado do vértice não há superfície. Portanto, qualquer plano perpendicular ao eixo que passe do lado oposto do vértice não intersectará a superfície, não havendo assim traço. No próximo vídeo faremos exercícios e vocês entenderão melhor a confecção do gráfico e a análise de interseções.
Até lá, bons estudos!